momento de discussão que nós teremos. Que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, Pai. E que o Senhor possa, Senhor Deus, ser gracioso para conosco, consolando os nossos corações, Pai. Nos dando, Senhor, da tua graça, do teu amor, nos ensinando, Pai, conforme a tua sagrada escritura, para que possamos viver de forma agradável, Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Faz com que a chama do Evangelho, Senhor Deus, a chama, Senhor Deus, da alegria da nossa salvação, seja algo constante em nossas vidas, Pai. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a epístola de João. A gente vai fazer aí uma exposição, estudo. O tema, é lógico que nós não vamos expor, como geralmente nós estamos acostumados a fazer, versículo por versículo, apesar de tocar nesse versículo, pelo menos a parte da manhã. João, capítulo 1 João, a primeira epístola, a gente vai fazer a leitura do verso 1 a 4. E o tema do nosso estudo são evidências de vida eterna. Se você pegar em 1 João capítulo 5, verso 13, esse vai ser o verso básico desse período. 1 João 5,13 diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, credes em nome do Filho de Deus. Eu quero fazer a leitura do verso 1 até o verso 4, e nós vamos falar de uma maneira geral sobre essa primeira evidência que João vai nos dar aqui. O que seria uma evidência de vida eterna? Uma evidência de salvação. O Senhor Jesus disse certa vez que aqueles que crescem nele já teriam passado da morte para a vida. E já nessa vida já iriam ter apresentado em si a vida eterna. Ele tendes a vida eterna. Ele diz isso, é no presente. Então a vida eterna já se manifesta em nós. Quais são essas evidências dessa vida eterna, ou seja, dessa salvação? Nós vamos falar de algumas coisas que os irmãos já sabem. Eu creio que alguns já sabem. E outros provavelmente não. Mas com certeza, nessa perspectiva, vai ser muito interessante nós olharmos essas coisas, e percebermos, e olharmos para nós, aquilo que de repente está faltando em nós. Algumas coisas aqui, elas são ditas porque elas acontecem não sistematicamente, vem isso primeiro, vem isso depois, apesar de serem assim, mas elas estão interligadas, como a nossa salvação. O que vem primeiro? A justificação ou a santificação? A gente sabe que é justificado antes de sermos santificados, mas uma coisa é concomitante à outra. Falar de uma coisa necessariamente aponta para falar de outra. E a gente vai ver isso aqui. Mas eu quero separar em pontos específicos, para que nós podemos ver como essas coisas se manifestam na nossa vida e o que elas representam. Então diz assim os primeiros versos: que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a nós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas que nós escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Nós vamos ver aqui na Epístola de João que ele vai mostrar para nós algumas evidências da vida eterna, de vida eterna no crente. Necessariamente esse não foi o motivo que levou ele a escrever essa carta. Apesar dele, lá em 1 João capítulo 5, verso 13, ele dizer claramente que tudo aquilo que tinha escrito tinha esse propósito, para que nós tenhamos a certeza da nossa salvação, certeza que a vida eterna está em nós. Mas o motivo maior de João, que evidenciou esse segundo motivo, que está errado, ele escreveu essa epístola
com o objetivo de combater heresias e falsos mestres, ou falsos ensinos que rondavam a igreja ali naquele período. E ele escreve com esse propósito, e a partir daí, nesse propósito, ele vai dar um tratado para a gente a respeito das evidências de salvação na vida de um crente. E eu poderia até adiantar quais são essas evidências. Eu vou ressaltar 3 aqui, que são muito faladas aqui na Epístola de João. E é interessante que a Epístola de João ela é cíclica, ele fala sobre uma coisa, aí ele volta, toca no mesmo tema, e ele vai sempre tocando e sempre voltando àquela mesma temática que ele está apresentando. Então, 3 evidências que são encontradas aqui. A primeira é o assentimento à verdade. A segunda é o andar na luz. E a terceira é o amor. O amor de Deus em nós. Então, para nós entendermos a epístola como um todo, né, o plano de fundo dela é o seguinte. Essa carta, essa epístola foi direcionada às igrejas da Ásia ali na último terço do primeiro século, né? Segunda metade do segundo século. E algumas coisas já não... O problema a igreja já não tinha muito, que era a questão da separação, da controvérsia entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras. Já não era tão problemático assim, né? na vida da igreja. Mas o que estava acontecendo? Os gentios estavam entrando na igreja com pensamentos filosóficos. E esses pensamentos filosóficos, eles começavam a afetar a vida da igreja. Estavam começando a afetar a vida da igreja. E eles mostravam muito interesse na pessoa de Cristo. Quem ele era? Se ele era Deus, por que ele morreu? Se morreu, não podia ser Deus. Então, muitas soluções foram propostas para resolver essa questão até o 5º século. A igreja se desenvolveu nessa luta, nessa briga, que você vai dar um nome, é um nome posterior, que chama-se gnosticismo. E aqui eles chamam de proto, ou seja, o início do gnosticismo, o fundamento do gnosticismo. Seria um primeiro gnosticismo. E João escreve para combater esse ensino, essa forma precoce de gnosticismo lá, que vai surgir lá no primeiro século, finalzinho do primeiro século, início do segundo século. Então, o que era o gnosticismo? O gnosticismo era a filosofia de uma religião, era uma filosofia da religião, que ele dizia o seguinte: ele apresentava as seguintes ideias: o espírito é bom e a matéria é má. Sendo assim, essas duas coisas não podem ter uma mesma relação duradoura. O que isso significa? Significa o seguinte: a partir desse princípio, ele diz assim: o mundo é mau, e o mal causa separação na forma de um abismo intransponível entre o mundo e o Deus Supremo. Assim, na concepção dele, o Deus Supremo não pode ter criado o mundo. O Deus do Antigo Testamento que criou o mundo não é o Deus Supremo, mas um poder inferior e perverso. Essa era a ideia dele. Eles tinham muito problema com a pessoa de Cristo a partir desse fundamento. O espírito é mau, a matéria é... o espírito é bom, a matéria é má. Então, por causa disso, havia alguns conflitos com relação à pessoa de Cristo que eram mais agudos. Então, por exemplo, o primeiro problema é o seguinte: como o espírito infinito, chamado Deus, pode estar relacionado a um corpo material? Se o espírito é bom e a matéria é ruim. Então, para resolver esses problemas, eles diziam: Cristo não era humano, mas era um fantasma, era aparentemente humano. Ou então, o Espírito de Cristo habitou em Cristo na hora do batismo e na hora da crucificação ele pula fora, ele vai embora. Com relação à salvação, eles dizem o seguinte: a salvação consiste em fugir do domínio da matéria para o domínio do espírito, já que o espírito é bom, a matéria é ruim. E isso causa muitos problemas. Você vai ter 2 grupos na igreja gnósticos que vão ser libertinos, porque o que eu faço no corpo não interessa, e outros ascetas.
Tá? Qualquer coisa é pecado. Tá? Então, tudo é pecado. Tá? São extremamente rigorosos na questão moral. Com relação à salvação, ele diz assim, essa fuga, né, do domínio da matéria para o domínio do Espírito se dá pelo conhecimento. E aí ele vai se desprender da cadeia terrena da matéria e ascender à apreensão celestial da verdade. É o que eles chamam de gnose. Então, essa gnose só poderia ser alcançada por aqueles iniciados, um determinado grupo iniciado nos segredos mais íntimos desse grupo. Muito parecido com os grupos religiosos leigos que se reúnem para se encher de espírito, isso no movimento pentecostal do início. Era mais ou menos isso aí, era uma versão. Tá? E qualquer dessas concepções seria extremamente fatal para a igreja, muito prejudicial para a igreja. Tá? E é a partir daí que João começa a sua epístola, tendo como base, ou seja, como instrumento, tendo como refutar esses fundamentos, essas mentiras, essas heresias que estavam povoando ali a vida da igreja. E aí ele escreve, vou ler de novo, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas depois escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Bom, se você percebeu aqui, ele está falando de quem? De Cristo, que é o verbo da vida. Tá? E ele fala como? Ele fala como uma testemunha ocular, tanto do caráter divino quanto do caráter humano de Cristo. Tá? Também do caráter ser divino eterno. Se você pegar em João capítulo 1, verso 4, e a gente vai pegar textos, então sejam rápidos aí, ó. Hoje vai ter um concurso aí, na gincana, de quem abre mais rápido. Então, isso é muito bom para a nossa igreja, porque eu sou muito rápido com os textos, né? Então, João capítulo 1, verso 4, aí seria o Evangelho, diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João diz que Jesus é a vida eterna, a vida está nele. Se você pegar Mateus capítulo 13, verso 16 a 17, você vai ver o que o Senhor Jesus está falando ali com relação à parábola do semeador. É uma coisa que João testificou e confirma o que João está dizendo aqui. Quando ele chega para os discípulos dele, ele diz assim, bem-aventurados pois os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que viram e não viram, e ouviram o que ouviste e não ouviram. Então ele está dizendo assim, eu fui testemunha ocular dessas coisas. Eu fui testemunha ocular da eternidade e divindade de Cristo, quanto da sua humanidade. E provavelmente essa dúvida a respeito da pessoa de Cristo, né, essa desconfiança ali que estava sendo lançada sobre ele, estava relacionada à sua divindade. Né? Ele era o Filho de Deus. E esse testemunho verdadeiro a respeito de Cristo foi dado por João, um apóstolo, não somente por ele, que viu, ouviu e testemunhou da sua ressurreição. Ele foi testemunha de todas essas coisas. E aqui é interessante porque os sentidos aqui estão bem marcados. Ele não está dizendo uma coisa que ele viu por terceiros. Ele foi testemunha ocular de todas essas coisas. Provavelmente, eu creio, que essas heresias surgem pelo distanciamento que existe, ali no caso da evidência dos apóstolos, eles vivenciaram, eles viram, eles ouviram, e daqueles que não viram. E essa mensagem que representa o ouvir, o testemunho verdadeiro, está sendo apresentada, foram apresentadas por eles. A gente sabe como isso veio a nós, né? De uma forma especial. Mas essas pessoas aqui, que começam a inventar determinadas coisas, elas estão distantes
naquela realidade, porque elas não viveram aquela realidade. Tá? E são influenciadas por outras coisas, naturalmente, no mundo, para tirarem conclusões que são conclusões que vêm da sua cabeça e não da palavra de Deus. O que esses homens escreveram, tá, foi coisas que eles testemunharam. E ao crer nesse testemunho, ao crer naquilo que os apóstolos pregaram, os profetas pregaram, aquilo que o Senhor Jesus está dizendo ali em Mateus 13, muitos queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não viram. Eles eram privilegiados por causa disso. E nós somos privilegiados porque temos essa revelação. Só que esse privilégio não é um privilégio particular ou especial para nós, como os gnósticos pensavam do seu conhecimento que chegaria lá, ao eterno, sei lá o quê. É um conhecimento que está à disposição de todo mundo, não é secreto. Ele foi revelado, é um mistério que foi revelado. Tá? E ao crer nesse testemunho, percebam aqui o que João vai falar. Tá? Eles teriam a comunhão com Deus. Eles manteriam comunhão com Deus, com os discípulos de Cristo e com os apóstolos de Cristo. Tá? E que testemunho é esse? Que testemunho é que eles estão dando? Aquilo que João viu, ouviu e viu. A palavra de Deus. E essa palavra de Deus vai sempre apontar para Cristo. A revelação de Gênesis e Apocalipse tem um propósito: revelar Cristo e sua obra. Abra Efésios capítulo 2, verso 20. Percebam a importância desse testemunho. Ele diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, ou seja, a pregação dos apóstolos e profetas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, apontava para Cristo. Tá? Para a pessoa do Pai, para a pessoa do Filho, para a pessoa do Espírito Santo, ou seja, apontava para Cristo, que é a manifestação visível, do próprio Deus, como diz Hebreu. Aí ele diz assim: a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que o João viu da parte de Deus estava sendo anunciado e foram anunciados àqueles irmãos. E olha a importância: crer nesse testemunho era ter comunhão com Deus. Olha o que ele diz aqui no verso 4: temos ouvido e visto. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Eles tinham comunhão com Deus porque conheceram a Deus. E ao conhecer a Deus pelas Sagradas Escrituras, ou seja, pelo testemunho, aqui no caso, pelo testemunho dos apóstolos que foi escrito e foi trazido para nós, eles também teriam comunhão com Deus. E aí a gente percebe que a comunhão com Deus na sua igreja é parte de uma fé única. Crer e aceitar as mesmas verdades nos faz ter comunhão uns com os outros e com Deus. Ou seja, ao conhecer a Deus, ao crer na sua palavra, e aceitar as mesmas verdades, me faz participar da família da fé, me faz participar da mesma mesa de Cristo. Por conhecer a verdade, por ter essa verdade no coração, por crer nessa verdade, eu faço parte da família de Deus. Ou seja, eu tenho comunhão com os apóstolos, eu tenho comunhão com o Senhor, eu tenho comunhão com os discípulos de Cristo, eu tenho comunhão com a igreja. Se eles crescem naquilo que havia sido anunciado a respeito do Salvador por meio dos apóstolos, ou seja, o que está na Escritura, na Bíblia, eles teriam comunhão com Deus e uns com os outros. E aí a gente percebe a importância de nós nos sujeitarmos. A gente vai entender melhor o que é esse conhecimento. De nós nos sujeitarmos à palavra de Deus naquilo que Ele nos ordena. Por quê? Porque se nós não fazemos isso, nós corremos o risco de não pertencer à família da fé.
E o que nós temos aqui, essa afirmação é muito séria. Por quê? Porque os falsos profetas, os falsos mestres, melhor dizendo, eles estavam introduzindo heresias na igreja. Mas como é que eles faziam isso? Eles faziam isso de modo o quê? Paulatino. Era uma coisa assim que entrava, né? Não era muito gritante, aquela coisa assim, mas para nós olhando hoje, era extremamente uma discrepância, até por todo o conhecimento que a gente tem da Escritura. Mas aquelas pessoas, elas estavam recebendo a palavra de Deus naquele tempo. Os apóstolos agora estavam trazendo a palavra de Deus do Velho Testamento e, vamos dizer assim, mastigando para eles, olha, esse evangelho que está sendo pregado aqui é aquele que foi pregado lá atrás. E que agora se manifesta na pessoa de Cristo. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós aceitamos, quando nós começamos a conhecer a Deus, nós podemos dizer que nós agora fazemos parte da família da fé. Mas o outro lado também é verdade. Quando nós não aceitamos um ensino claro na Escritura, ou nos voltamos contra a verdade, estamos demonstrando não ter comunhão com Deus. Abre o Salmo 119, verso 97. Olha o que ele diz assim. Davi dizendo assim: quanto amo a tua lei, 119, 97. É a minha meditação todo o dia. João aqui, quando ele vai falar sobre isso, ele é claro em dizer que a comunhão com o Pai e com o Filho está relacionada com a aceitação dessa mensagem, da mensagem dos apóstolos, traduzindo da Bíblia. Por quê? Porque aqueles que ouvem e aceitam mantêm comunhão com eles. Deus, o Filho, os apóstolos e a igreja. E isso significa receber essa mensagem no coração. O que nós estamos vendo aqui em João, inicialmente? Que o assentimento à verdade, ou seja, a fé, ela nos une. A fé vai unir a igreja. A fé vai marcar a vida eterna, a salvação na vida de uma pessoa. A fé vai indicar que aquela pessoa tem a vida eterna em si. Quando Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele fala sobre o estado anterior do homem, do seu estado, e agora em Cristo Jesus, ele diz lá no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não de Deus. Então, a fé é um instrumento da nossa salvação. Crer e aceitar a verdade mostra claramente um dom da graça de Deus, e esse dom, ele marca um estado. E que estado é esse? A vida eterna em nós. E é nessa fé que nós temos conhecimento de Deus. E que temos acesso à comunhão de Deus com os irmãos. Por quê? Porque as verdades que ecoam da Escritura, e quando a gente fala em Evangelho, você pode ter duas visões do Evangelho. O Evangelho ser a mensagem da cruz e o que isso representa, a obra de Cristo, de uma maneira geral. E aí, pontualmente, ali, né, no Novo Testamento, ou tudo que envolve a Escritura, tanto do Gênesis ao Apocalipse, tudo ali é Evangelho. Porque o que nós temos ali é a preparação de um povo para que o Salvador, o Messias, venha, e a sua obra que já se inicia em Gênesis. A obra de Cristo, ela já se inicia em Gênesis. Tanto que o escritor lá de Pedro vai dizer que foi pregado Cristo no tempo de Noé aos espíritos em prisão. E aí o pessoal fala e tal, que inventa um monte de coisa. Simplesmente, Noé, naquele tempo, representava Cristo. A pregação do Evangelho. E aquelas pessoas que estavam ouvindo, elas estavam presas, eram escravas dos seus pecados.
Eram escravos de Satanás, como diz ali Efésios, capítulo 2. Tá? Então, chega-se à seguinte conclusão. Não é à toa que os verdadeiros discípulos de Deus são aqueles que acolhem a verdade, que aceitam a verdade, que recebem a verdade de Deus. Abra João capítulo 14, verso 21, e essa verdade de Deus se encontra nas Escrituras, não se encontra em outro lugar. Tá? Olha o que tem, olha o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, os verdadeiros crentes são aqueles que seguem e andam na verdade, pois a verdadeira santidade é a obediência à palavra de Deus. Tá? E aí eu já estou até antecipando a segunda parte dessa evidência. A primeira é o assentimento à verdade, é a fé no coração do crente, é aceitar a palavra de Deus, é anuir essa palavra. Tá? E a consequência disso, prática e direta, é viver por meio dela. E quando nós vivemos por meio da palavra de Deus, nós vivemos em obediência a essa palavra. Viver por meio da palavra de Deus significa santidade. Por isso a gente vai dizer que a verdadeira santidade se manifesta por meio da obediência. Tá? Por meio da obediência àquilo que nós temos no nosso coração. Abra 2 João, verso 4. E aqui a gente vai ver essas duas coisas ligadas diretamente. Porque uma coisa está ligada à outra. É muito difícil você falar sobre uma coisa e não falar sobre a outra. Porque é duas faces de uma mesma moeda. O assentimento à verdade e o andar na verdade. Olha o que ele diz. Fiquei sobremodo leve em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. Ou seja, eles receberam o mandamento, eles creram no mandamento. Aquilo se torna verdade para eles. Eles concordam com aquilo no seu coração. Ou seja, aceitam. O Espírito Santo, quando age na vida do crente, ele dá o entendimento. A nova criatura representa isso. Uma passagem. Antigamente ele era cego, a gente vai ver isso, e agora ele vê. Tá? Tinha um coração de pedra, agora tem um coração de carne. E é um coração de carne que está o quê? Submisso à palavra de Deus. Porque essa palavra agora faz parte da sua vida. Ele conhece a Deus por meio dessa palavra. Ele tem um conhecimento de Deus. E por que ele tem esse conhecimento de Deus? Porque ele aceitou, ele ouviu e creu. Olha que a terceira epístola de João, também no verso 4, vai dizer: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Para se andar na verdade, precisa se conhecer a verdade. E essa verdade que João aponta aqui é Cristo e sua revelação nas Sagradas Escrituras. Essa expressão aí, mais precisamente, de andar na verdade, né? Transmite a ideia de crentes que confessam a verdade da palavra de Deus e que vivem em harmonia com essa palavra. Confessam primeiro e vivem. É lógico que uma coisa está ligada à outra, mas trabalhando sistematicamente, primeiro confessa, depois vive. É como a gente fez lá no batismo de alguns. Não aquelas pessoas que foram batizadas na infância, mas aquelas pessoas que não foram batizadas na infância. Primeiro elas confessam, creem. E agora elas são batizadas. A confissão, crer, vem em primeiro lugar. Então, qual seria, a partir aí desse prólogo, desse início de João, uma evidência de vida eterna, ou seja, de salvação de um homem? A fé, o conhecimento da verdade, subentendendo que você vive por meio dessa fé. Abra Hebreus capítulo 11, verso 6. Agora a gente vai começar a ver alguns exemplos interessantes a respeito disso. Desse assentimento da verdade.
E o nosso caso aqui é não desenvolver essa segunda parte. E é muito difícil porque uma coisa está ligada à outra. Mas olha o que diz aqui. De fato, sem fé, sem crer, sem confiar, porque fé aqui é a ideia de você crer em alguma coisa, de você confiar em alguém. Sem fé, ou naquilo que essa pessoa diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem aquela fé que vem por meio do conhecimento. A fé é gerada por meio do conhecimento. Primeiro você ouve a palavra, e aí o Espírito Santo trabalha no seu coração, transformando o seu coração por meio da palavra, para que você aceite a verdade do Evangelho. E aí, a partir dessa aceitação da verdade, você crê, aí você, como diz a Escritura, você é transportado do reino das trevas para o reino da luz, você é despojado do velho homem, e agora é renovado pelo novo homem, e aí, a partir daí, ele chama esse novo homem a viver de conformidade com a sua fé. Mas percebam aí que o ponto principal é o conhecimento. A fé que vem por meio desse conhecimento. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o crer, a fé, subentende-se um conhecimento antecipado de alguma coisa. Você toma conhecimento, você conhece, aquilo é revelado, e agora você crê, porque é verdade. Nesse texto de Hebreus mesmo, Hebreus capítulo 11, olha que interessante. Se você considerar o contexto aí em que esse verso é tirado, você vai perceber que o ponto de partida de uma vida consagrada ao Senhor passa pelo conhecimento que nós temos dele. Ele começa o capítulo 11 dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que ele se aproxima de Deus, creia que Ele existe, se torna galardoador dos que os buscam. Aí ele começa a falar da galeria da fé. E como é que ele fala desses homens que têm fé? Qual é a demonstração da fé deles? Eu não sei, eu não estou com o texto aqui, deixa eu abrir aqui. Mas um dos que eu me lembro, dentre vários, eu não sei se é o primeiro eu acho que é Abel, né? Aí você tem Abel, você tem Abraão, mas eu gosto de exemplos de Moisés. Todos eles aqui são interessantes. Mas aí o exemplo de Moisés. Ele diz que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual foi? 23 a Moisés a 23. Hebreus, qual foi que você tem? 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. E a partir daí você vê o comportamento de todos esses homens. Antes a gente tinha falado de Abel, mas de todos esses homens. E aí, em especial de Moisés, eu queria chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque ele troca a vida dele. Ele troca a vida dele. Ele troca a vida dele, que era uma vida abastada. Ele poderia ser um faraó, mas que não fosse. O faraó teve um filho depois. Ele seria o segundo no reino, e na cadeia de hierárquica do trono, ele seria o segundo. Se o faraó morresse, ele iria assumir. E se o cara vivesse até o tempo da morte dele, ele seria o segundo no reino, seria a segunda pessoa mais importante. Ele troca tudo isso por causa de quê? Ou por quê, melhor dizendo. Qual o motivo disso? A fé. O conhecimento que ele tinha de Deus. E por conhecer a Deus, da forma como ele conhecia, ele preferia sofrer com os judeus, com os hebreus, melhor dizendo, do que viver com os egípcios. Da forma como ele vivia, nababescamente, ou seja,
era um homem rico, era um homem poderoso. Por que isso? Por causa do conhecimento que ele tinha. Tá? Essa fé é um dom de Deus. Eu poderia dizer que ter fé é ter a mente de Cristo. Ter fé é ter a mente de Cristo. É interessante isso, né? Porque se você for ver a vida do Senhor Jesus até a sua morte e a sua ressurreição, tá? Você vê que a atitude dele é sempre de renúncia. Tá? Ele era rei, nasce miserável, uma manjedoura. E manjedoura é um lugar bonitinho, onde os animais comem, rumitam, aqueles que ruminam, né? Comem, ruminam, geralmente boi e cavalo ruminam, eles comem, botam para fora, comem de novo, né? Mais ou menos assim, tá? Fazem suas necessidades ali. Era um lugar fétido. Foi ali que o Senhor Jesus nasceu. Ele era o Senhor de todas as coisas, era o Senhor dos senhores, era o dono de todas as coisas desse mundo. Todo ouro, toda prata. E como é que ele vive? Uma vida de renúncia. Tá? Por quê? Tá? Você percebe que Moisés e todos os outros crentes viveram assim. Alguns ricos, outros na miséria. Todos viveram uma vida de renúncia. Abraão foi um homem rico. Ele tinha a posse daquela terra. Mas ele não chegou a possuir. Tá? Ele não chegou a possuir. Ele poderia ter a terra que ele quisesse com o dinheiro que ele tinha. Mas ele vai aonde o Senhor manda. E aí aguarda. Ele não comprou lá o campo de Macpela? Do rei lá? Né? Calma aqui. Tá? E aquela terra era dele já, ele seria dele depois. Aí por que ele age assim? A escritura aqui em hebreu vai dizer que ele esperava um tesouro maior, uma terra, uma expectativa maior, que era a vida eterna. A primeira evidência de vida cristã, de vida eterna, seria o assentimento à verdade, a concordância, o crer na verdade do Evangelho revelada na Escritura, seja ela qual for. Tá? Por quê? Porque nós cremos que essa é a palavra de Deus. Então, se eu ou qualquer outra pessoa apresentar uma verdade estranha à igreja, mas que esteja comprovada pela Escritura, aqueles que são do Senhor, eles vão aceitar, sem questionar, sem haver questionamento. Porque a verdade é a palavra de Deus. O que o crente não pode aceitar é alguém vindo falar de alguma coisa, ou de um evangelho, e que na hora que você vai conferir com a Escritura, isso não bate. Como Paulo diz, se eu vier aqui na igreja da Galácia e pregar uma verdade diferente daquele que eu seja pregado, que eu preguei aqui anteriormente, eu, apóstolo, não se viu um anjo do céu. Tá? Um anjo descendo do céu. A ideia era um anjo da parte de Deus. Tá? Supostamente, lógico, né? E pregar um evangelho diferente do que nós temos pregado aqui, seja condenado ao inferno. É isso que anátema significa. Paulo estava dizendo isso: se eu pregar um evangelho diferente, que eu seja lançado no inferno, que eu seja condenado ao inferno. Seja anátema. Por quê? Porque apesar de Paulo ser um apóstolo, e aí você tem um mundo especial sobrenatural sobre esses homens, os apóstolos e profetas, tá? Que era ação especial do Espírito Santo para eles trazerem a palavra de Deus com perfeição e com exatidão. Tá? Se eles pregassem alguma coisa diferente daquilo que tinha sido dado, eles seriam rejeitados. Porque não é o apóstolo e o profeta, mas a mensagem que é Cristo. Então a primeira evidência de vida eterna ou de salvação é a concordância, é o crer na verdade do Evangelho revelado na Escritura. E todas as outras coisas que a gente vai ver vai passar por essa primeira evidência. Por isso a Escritura é tão enfática em se conhecer a Deus por meio dela. Pois é por meio dessa revelação, a Bíblia, que o Espírito Santo age em nós. Abre Efésios capítulo 1.
verso 13 e 14. Abra e acompanhe comigo aqui esse texto. É por meio da revelação bíblica, por meio da palavra de Deus, que o Espírito Santo age no coração do crente. Um homem só pode vir à fé quando a pregação do Evangelho é feita. E quando a gente prega o Evangelho, muitas vezes, você não vai reproduzir, até muitas vezes a gente faz literalmente o que o texto está dizendo. Mas com as suas palavras, você vai falar aquilo que a Escritura está dizendo. E se você falou com suas palavras, uma paráfrase sobre um texto bíblico, o que é paráfrase? Paráfrase é você falar sobre o mesmo texto, mas usando palavras diferentes. Mas você está falando a mesma coisa. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, tendo crido na palavra, e crido no alvo da palavra, que é Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, como que nós somos alcançados, ou seja, temos a marca, o selo, a garantia da vida eterna no crente. Palavra pregada, se ela é crida. E quem também vós? Depois que ouviste, a palavra foi pregada, você creu. Nesse momento em que você creu, o Espírito Santo foi selado na sua vida. Aqui Paulo está falando de algo em particular do Espírito Santo, mas em outro texto você vai perceber que é a ação do Espírito Santo que transforma o coração do homem para ouvir e receber a palavra. Então ele está dizendo, a palavra foi pregada, o Espírito Santo agiu no coração do homem para ele receber essa palavra, ele creu, ele é selado. A fé, ou seja, nesse momento, ele agora é transformado pela graça de Deus. Agora ele é um filho de Deus, porque ele tem essa marca, que é o Espírito Santo habitando nele, que é o penhor, é a garantia. A garantia, ele fala de um resgate. Ou seja, o que é a garantia? Você vai e penhora uma joia num determinado lugar. Aí você penhorou lá. Aí você quer pegar essa joia de volta. Você vai pagar por ela, lógico, né? Você penhorou, pegou o dinheiro, gastou o dinheiro. Penhora aqui, é meu. Aí eu chego lá, ninguém pode tirar aquela joia, só eu. Aí eu chego lá, eu quero pegar minha joia de volta. Eu vou pagar por isso, né? Mas a ideia aqui é a garantia. Tá bom. Que joia? A joia é tal. Tá bom. Comprova isso aí. Aí vai apresentar o recibo. Não, realmente. Aí o cara vai e dá a joia. Essa é a ideia. O Espírito Santo é a marca, é o selo da certeza que nós fomos resgatados em nome da sua glória. Isso se dá como? Como é que nós somos selados? Depois que ouvimos a palavra e aceitamos, é o assentimento à verdade, é o crer na verdade, que marca esse momento crucial da vida de uma pessoa, quando ele é transportado das trevas para a luz. Às vezes a gente não sabe, isso aí seria um outro estudo sobre conversão, porque às vezes a gente não sabe quando esse momento acontece, principalmente na vida das crianças que são criadas no Evangelho. Às vezes é difícil ver isso, esse momento de conversão, porque elas estão sendo alimentadas desde pequena. Às vezes é mais fácil você ver isso, uma pessoa que era do mundo e agora não é mais, que abraçou o Evangelho, tinha uma vida de pecado e agora não tem mais. Então é muito claro essa distinção. Mas a ideia é, o Espírito Santo veio morar no coração do crente, habitar no coração do crente, como uma marca de que ele ouviu a palavra e creu. Como é importante isso? Saber que uma das evidências
da nossa salvação é o crer, o aceitar a palavra de Deus de todo o coração. Abra Oséias capítulo 4, verso 6. Porque a não aceitação da verdade, ela vai mostrar em algumas circunstâncias, e isso é algo que tudo no Evangelho, apesar da igreja ter essa responsabilidade, é uma coisa que eu sempre falo, os presbíteros e pastores, eles agem a partir daquilo que eles veem, daquilo que se manifesta, né? Mas essas coisas, elas devem nortear o nosso coração, e são coisas para nós sondar o nosso coração. E fortalecer a nossa fé. Olha o que diz aí: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote ante mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei. Meus filhos, percebam aí o conhecimento de Deus, como é importante. Os sacerdotes daquele tempo, eles eram responsáveis por ensinar a lei também. Não eram somente os escribas, os sacerdotes também tinham esse caráter. Tá? E por terem rejeitado o conhecimento de Deus, vocês vão ser rejeitados. Porque é isso que acontece com todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam a verdade. Eles serão rejeitados por Deus. Por quê? Porque uma das marcas da vida eterna no crente, da salvação no crente, é a aceitação da verdade. Por isso que João está tão preocupado com a sua igreja. Porque o erro, a heresia, poderia levá-los a uma situação de completa perdição. Aí você fala assim: mas pastor, uma vez salvo não é salvo para sempre? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma vez que você é salvo, você é salvo para sempre, você não vai se desviar. Mas quando você está lidando com as pessoas, você não conhece, você não sabe quem é salvo e quem não é. Supostamente, todos aqueles que são batizados, que creem, são salvos. Supostamente. Mas, e você tem que lidar com as pessoas dessa forma. Você só muda de perspectiva quando essa pessoa mostra evidências de que não tem essa salvação. E nós estamos num caminho. E por mais que aqueles que sejam fiéis jamais vão se desviar, eles podem cair. E cair de uma forma que os deixe no chão o resto da vida. Como um soldado em batalha. Um soldado em batalha, ele não só sai da luta porque morre. Às vezes ele é ferido de uma forma tal que ele pode continuar a batalha. E essa linguagem figurada aqui é para nós mostrar, para a gente perceber que se nós somos crentes, nós temos a responsabilidade de conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor. Por quê? Porque senão nós podemos estar demonstrando ou pecado na nossa vida, ou porque nós não somos cristãos. Simplesmente por não termos aceitado a verdade do Evangelho, as verdades do Evangelho. As verdades do Evangelho. É por isso que a gente diz: não existe crente esquerdista. Existe crente cego, muitas vezes, com determinadas coisas, que nós somos assim, nós estamos crescendo, Mas não existe crente abortista. Não pode haver. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Que a gente tem que transformar a nossa mente. Transformar a nossa mente. Segundo a palavra de Deus. Nós vamos estar vivendo com o mundo. E viver com o mundo significa juízo. Tanto no presente quanto no futuro. Quando você estuda lá Apocalipse, e o próprio texto ali de Daniel, os textos que falam sobre... Daniel não, mas Isaías, ele fala: separai de Babilônia. E você vê isso claramente em Apocalipse. Moisés fala isso, em outros textos da Escritura, vocês vão ver, vai ter um momento determinado, estou fazendo uma paráfrase, vai ter um momento determinado que vocês vão ver essa diferença dos filhos de Deus, dos filhos das trevas. Porque vai ser extremamente marcante.
Tá? Vai ser diferenciador. Tá? Abra Oséias capítulo 6, verso 3 e 6. Olha o que ele diz. Ainda nessa temática. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Ou seja, nós como crentes, primeiro, temos que ter um desejo de conhecer a Deus constantemente. E cada dia mais. Né? Porque não existe nesse mundo um homem que conheça a totalidade da revelação. Nós temos toda a revelação, mas nós não conhecemos essa revelação toda. Nós precisamos caminhar para conhecer cada dia mais o Senhor. Tá? Por crescer na fé. Crescer na fé significa conhecer a palavra de Deus. Mais ainda, ou seja, conhecer Deus por meio da sua palavra. E esse conhecimento vai fazer diferença na nossa vida. Tá? Não somente vai ser um desejo do nosso coração, como uma necessidade. Por quê? Porque não prosseguir em conhecer ao Senhor, conhecer a Deus, vai demonstrar pecado. Pecado. A falta de desejo de conhecer a Deus é pecado. Pode ser um pecado específico nosso, furto, adultério, qualquer tipo de malignidade. Tá? Como pode ser um pecado também de leniência, falta de disposição com relação à palavra de Deus, preguiça, negligência. Né? E essa vai ser uma coisa que você vai ter que sondar no seu coração. Abra 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ver uma situação como essa. Tá? 1 Coríntios capítulo 3. E as pessoas, olha, sinceramente, às vezes me dá náuseas, porque ficam discutindo determinadas coisas que mostram a falta de conhecimento da palavra de Deus. E essa falta de conhecimento pode levar à destruição. Tá? Pode levar à destruição. Por quê? Porque você começa por aqui e daqui a pouco você está, ó. É um desviozinho. Desvia aí o amigo aí que é cartógrafo aí. Desvia 1 grau, meio grau de uma linha reta. Desvia lá na frente, aquilo que era 1 centímetro, meio centímetro, vai se tornar 1.000, 10.000, 5.000, 50.000 quilômetros de distância. Está errado? Porque, ó, 1 grau aqui, daqui a pouco, e ela está reta. A distância é. Isso também serve, porque isso nos desvia da verdade e pode nos levar a um erro fatal. É? Por isso que o crente ele deve ser preocupado em conhecer a palavra de Deus cada dia mais. Olha o que 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer. Percebam aqui que a falta de crescimento espiritual deles representa o pecado na vida deles. E qual era? Eles eram ávidos por conhecimento, mas não pelo conhecimento de Deus. Tá? Ou então eles estavam buscando o conhecimento de Deus pelos instrumentos dos homens, que é a aceitação, que é que as pessoas olhem para você e olha como esse homem conhece a palavra de Deus, olha como é que... Esse não é o verdadeiro conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é um conhecimento puramente intelectivo. Como se você conhecer, por exemplo, geografia. Geografia não. Culinária. Vamos dizer assim. Gastronomia. Mas você nunca cozinhou. E nem vai cozinhar. Para que isso serve na sua vida? Na prática? Nada. Nada. A gente sabe que todo conhecimento gera outro conhecimento. É fundamento para um conhecimento. Nós vamos ser extremamente pragmáticos aqui. Mas não é assim. Entendeu? Não é assim. Eu, por exemplo, aprendo uma profissão e aí estudo sobre essa profissão. Eu paro de exercer essa profissão. Eu paro de exercer esse conhecimento.
Não é assim com a palavra de Deus. Porque o conhecimento de Deus ele tem que gerar, e ele vai gerar na vida da pessoa uma resposta. Tem. As maiores, às vezes a gente não sabe fazer essa ligação, mas as coisas mais difíceis, predestinação, a soberania de Deus e tal, aquela, você conhece, você argumenta sobre aquela, mas você é uma pessoa extremamente orgulhosa, não aprendeu nada. Porque a predestinação e a soberania de Deus joga o homem no chão, humilha o homem, mostra quem ele é. Então esse conhecimento que ele está tendo, não está tendo nenhum valor para a sua vida prática. Não porque o conhecimento seja vazio, mas porque ele está vazio desse conhecimento. Eu poderia citar outras coisas, outras doutrinas que são extremamente relevantes e importantes para que nós sejamos submissos a Deus. Confiemos em Deus. Não lancemos a nossa esperança em homens, né? Ou em determinadas coisas. E também nos dê paz em momentos difíceis. Está acontecendo na Ucrânia, né? Invasão e tal. Os crentes estão sendo perseguidos. A nossa igreja poderia estar sendo perseguida lá. Né? Ou vai ser perseguida. Algumas pessoas até provavelmente morreram. Estou recebendo aqui algumas mensagens, né, de crentes na Ucrânia saindo, fugindo. O que isso vai trazer para nós? Desespero? Lógico que nós vamos ficar tristes, se fosse útil. Mas é saber que Deus está no controle dessas coisas. Porque a nossa vida está na mão de Deus. E é nesse momento que Ele quer que o seu Evangelho se propague, que a gente dê testemunho dele. E que saiba que essas coisas estão no plano dele, para que a sua glória se manifeste nos últimos dias. Nós já estamos nesses últimos dias. Os discípulos pontuaram nos últimos dias a partir da ressurreição de Cristo. Eles até pensavam que o Senhor viria logo depois. Mas o marco dos últimos tempos se dá com a ascensão de Cristo. Agora se estabeleceu o fim. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, está consumado. Agora nós estamos iniciando o fim. Aquela linguagem que a gente usa, né, deve fazer uma graça, daqui para frente é só para trás. Ou seja, daqui para frente, o juízo de Deus vai se manifestar nesse mundo. De forma derradeira, para que as coisas sejam preparadas. Ele vai preparar a igreja, vai edificar a igreja, e paralelamente a isso vai trazer luz sobre o mundo. E a igreja está no mundo. E nós vamos sentir isso, porque também nós estamos sendo tratados, como diz Paulo lá em Coríntios, né? Nós estamos sendo disciplinados por Deus também. Para quê? Porque nós somos condenados por mundo. E Deus quer que nesse momento, nos últimos tempos, a igreja cresça, a igreja desenvolva, a igreja seja edificada, os eleitos sejam salvos e que o juízo de Deus acompanhe tudo isso. Até um momento determinado, tudo está debaixo da mão do Senhor. Olha aqui, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, como crianças. Leite vos dei beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu não pude falar com vocês de igual para igual. Por que eu não pude falar com vocês de igual para igual? Porque vocês já deveriam ter crescido no conhecimento de Deus. Vocês deveriam ser mais maduros. E o que está acontecendo no meio de vocês aí, entre a liderança, entre vocês, principalmente entre a liderança, mas no meio da igreja, entre a liderança, mostra que vocês são carnais. E aí tem uma discussão estúpida de crentes carnais. Não existem crentes carnais. Paulo está usando uma linguagem irônica. Não existe crente carnal. Existe crente que está em pecado. Não existe crente carnal. Paulo lá em Romanos ele vai dizer, abra aí, acho que é Romanos capítulo 8, se eu não me engano. Isso.
está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Como é que ele diz aqui que eles estão na carne? Que eles são cristãos carnais? Por quê? Porque eles estavam em pecado. E Paulo queria chamar a atenção deles. Ele mexia com os brilhos daqueles homens. Lá no início da carta, ele diz que escreve aos santos em Corinto. Eles eram santos, porque Deus os havia santificado. Mas o que estava acontecendo aqui? Pecado no meio da igreja. E pecado mostra que eles são o quê? Carnais. A prática do pecado mostra isso. Então ele está sendo chamado a atenção. Opa, peraí. Eu sou o quê? É que nem o adolescente que entra para a idade adulta, né? Aí o pai chega para ele, pô, isso é coisa de menino, rapaz. Você é homem ou uma criança? Aí mexeu com os brios. É só chamar um adolescente de criança. Você mexeu com os brios. Foi isso que Paulo fez. Onde é que vocês estão? O que está acontecendo? Quem vocês são? Crentes carnais? Não existe isso. Então isso iria fazer com que aqueles crentes que estavam, aqueles santos que estavam em pecado, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? Eu vou buscar a graça de Deus no perdão e na transformação, tá, com relação à minha atitude. Né? O que a falta de conhecimento faz? Abra Isaías capítulo 1, verso 3. Eu já estou terminando. Tá? Vou terminar com alguns exemplos. Isaías, vou ser rápido nos textos. O boi conhece o seu possuidor e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Tá? Ele está dizendo que o povo não tinha conhecimento. E por quê? Se vocês lerem os versículos restantes, vocês vão ver as advertências de Deus contra Israel. E ali já era prenúncio do juízo de Deus sobre o seu povo. Tá? Por quê? Porque eles faziam sacrifício, eles sacrificavam, mas o coração deles estava distante do Senhor. Eles seguiam todos os rituais religiosos, mas o coração deles não era do Senhor. Né? O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar, queridos, que quando a palavra é pregada, há uma aceitação imediata da verdade que está sendo trazida. E isso não quer dizer que, inicialmente, em alguns aspectos da palavra de Deus, não haja resistência da nossa parte de ouvinte. Tá? Mas se for um crente genuíno, não rejeitará jamais as verdades que estão sendo trazidas por meio da pregação e do ensino. Tá? E essa é uma marca. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, tá? O crente olha na Escritura e vê que aquilo que está sendo dito ali confere, ele vai aceitar, ele pode até não gostar. Quantas coisas a gente não gosta na nossa vida? A vida em família é um exercício da vida cristã, viu, pai? Não tem jeito. Tá? Se vocês quiserem dar um bom testemunho e ser instrumento de Deus na vida dos seus filhos, vocês precisam discipliná-los na administração, da disciplina da administração do Senhor. Significa o quê? Não é só corrigir fisicamente, não. Esse é o instrumento. Ensinar. Ter uma igreja dentro de casa. Tá? Porque eles vão aprender. Quando eles começarem a se tornarem adultos, eles vão ver que o que eles viveram dentro de casa é compatível com a fé que eles têm. Por quê? Porque você vai dizer para o seu filho assim, ó, eu não quero que você faça isso. Ele não quer fazer aquilo que você está dizendo, mas ele vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que a mãe dele está certa, a mãe dele está certa. E por mais que inicialmente ele não aceite, depois ele vai se conformar. É assim com aqueles crentes mais rebeldes. É dessa forma que funciona. Igual o seu filho. Alguns recebem prontamente, né, e se dobram. Outros são mais resistentes. E a disciplina ajuda, né? A disciplina, a correção, os pais em cima, falando, né? Delimitando espaço. É quando eles saem
da nossa, vamos dizer assim, nossa Alçada. proteção, alçada, eles vão demonstrar aquilo que eles viveram dentro de casa. Não é? Então não tem outro meio. Esse é um instrumento extremamente forte na vida da igreja. A família. Porque a família deve representar uma pequena igreja. Abra Marcos capítulo 8, versos 22 a 25. Se ele for um genuíno crente, ele jamais vai rejeitar as verdades que estão sendo trazidas por meio da pregação dele e do ensino. Marcos 8, 22. Jamais. Ele pode até não entender, mas ele vai aceitar. Olha, eu não entendo. Se o Caio, bem que é uma área que eu gosto, né? Começar a falar um monte de coisa aí da área dele, de cartografia, aquela coisa toda, ele vai falar um monte de coisa que eu não entendo. Vai ter relação, às vezes, com África também, não tem? Então, com orientação, essas coisas. Eu não entendo disso. Mas ele está falando, cara, eu vou aceitar. Por quê? Porque ele é um especialista, ele estudou isso. Eu não estou falando nem que o cara pode estar errado, não. Ninguém é perfeito em nada. Mas entenda o que eu estou querendo dizer. A única perfeição que tem é na Escritura. Eu vou acreditar nele. Se eu pegar uma frase latina aqui e traduzir para vocês errado, vocês vão acreditar. Por quê? Eu sou professor de latim. Não posso nem dizer isso, né? Mas eu sou formado em latim. Aí vocês já acreditam. Por quê? Porque quem está falando tem autoridade para falar. Esse é o exemplo que eu estou dando com relação à Escritura. A palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo, mesmo que eu não entendo como funcionam essas lâmpadas aqui. Eu aperto aquilo ali e funciona. Tem toda uma resistência, tem corrente que vai, corrente que vem, potência, não sei o que, tem um cálculo matemático ali. Eu sei que a lâmpada acende. Aí se alguém chegar e falar assim, não, porque a corrente alternada e tal, acende 2, 3 lâmpadas ao mesmo tempo, porque a potência... Eu não entendo isso. Mas eu vou acreditar. Por quê? Porque quem está falando é uma pessoa que mexe com isso. Né? O eletricista vai lá na tua casa, né? Ou o Caio vai lá na tua casa consertar seu ar-condicionado, aí ele fala, é assim, 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 assim. Você não vai dizer que não, né? O cara é um profissional, né? Eles falam de um profissional honesto. O problema é esse, tem que trocar isso e aquilo outro. Eu tenho uns mecânicos lá, amigos meus lá, hoje é uma loja que eu tenho. Eu levo lá, o cara disser para mim, eu não vou nem questionar. Por quê? Eu confio. Porque eu sei que é um cara honesto. Quando ele diz, não precisa trocar isso não, troca só isso. Ele está querendo economizar o meu dinheiro. Mas quando ele diz, troca tudo, né? Não tem jeito. Eu vou trocar, porque eu acredito nele. Eu não entendo, não sei, não estou vendo. Mas se ele está dizendo, porque é fidedigno. Existe coisa mais fidedigna que a palavra de Deus? Se eu não entendo, eu vou esperar o momento certo para entender, eu vou pedir que o Senhor traga o meu entendimento, porque existem poucas coisas na Escritura que a gente não consegue entender. Ele até nos revela a trindade, a soberania dele, mas tem alguns pontos, a eternidade de Deus, eu não consigo entender isso. Como é que existia um tempo em que eu não existia, ser humano não existia, Deus existia sozinho? Como é que é isso? Isso é história para boi dormir. É o que muitos vão dizer. Mas por que vão dizer isso? Eu não conheço a palavra de Deus. Porque essa história para boi dormir se transformou em um homem. Aquele que estava ali pairando sobre as águas, o Espírito Santo, a voz de Deus criando todas as coisas, veio e se manifestou. E não só se manifestou naquele momento, mas ele se manifestou na história. Você vai em Israel, essa idiotice do Ocidente, que não acredita em Deus, não acredita em Adão, vai em Israel. Pergunta para um lá, Deus não existe, Adão não existe, Adão é mito. Você vai ser apedrejado. Lógico que não. Mas naquele tempo você poderia ser. Por quê? Porque essa realidade está no sangue deles, corre na veia deles. Existem descendentes de Abraão até hoje. Nós estamos também. Físicos. É a história do povo dele.
Que nem a nossa história, a proclamação da República. Alguém questiona que Dom Pedro existiu? Não. Por que não questiona? Por que não é mito? Porque é história. O que aconteceu? A mesma coisa. Esses homens vivenciaram, e não só eles vivenciaram o poder de Deus. As nações circunvizinhas, se você pegar lá, os escritos babilônicos, não são crentes, registrando a história da Babilônia que eles registraram. Você vai lá e vai encontrar o que aconteceu com Nabucodonosor. E eles vão citar lá, como Flávio Josefo cita, tá? Que era um judeu historiador. Mas eu não preciso desses homens para crer no que a palavra de Deus diz. Eu creio na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Olha o que Marcos capítulo 22, capítulo 8, verso 22 diz. Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse. O que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou querendo mostrar que quando a palavra é pregada, há uma aceitação imediata da verdade que está sendo trazida. E isso pode se dar de forma rompante, crer, ou você pode começar a ver as coisas, poxa, peraí, é assim, se chocar com a realidade, com a verdade, e só no momento posterior ver essa verdade de forma completa. E é por isso que esse texto está aí. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Quer dizer, o Senhor Jesus já tinha recobrado a vista de cegos momentaneamente. Mas isso aqui é didático. Então eles começam a ver as coisas, homens como árvores andando. É uma árvore que está andando, não é um homem. Ele está olhando ali, parece pastor, né? Está olhando também aquela, está andando aquela árvore ali. Ele sabe que é um homem, mas está vendo uma árvore. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, ele passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Eu vou abrir aqui Marcos capítulo 8. Agora, olha que interessante, tá? Esse relato no contexto de Marcos capítulo 8. Tá? A cura do cego do verso 22 a 26. Veja o que está antes. O fermento dos fariseus. Tá? O que esse texto vai mostrar aqui? Na nossa vida nós somos como esse cego, que vai recobrando a vista aos poucos, depois que foi alcançado por Deus. A cegueira saiu, ele não é mais cego, tá? Mas ele não vê as coisas claramente, mas ele está vendo. Tá? E aos poucos ele vai recobrando essa visão. Tá? Ele vê as coisas meio embaçadas, depois ele vê perfeitamente. E é assim na vida do crente. Olha os dois textos que estão, um anterior ao outro anterior. Ele diz assim: guardai o fermento dos fariseus. Aí eles começam a discutir. Por que eles estão discutindo? Porque não trouxeram pão. E ele acaba de fazer a multiplicação dos pães. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles estavam vendo, mas não tinham noção do que estavam entendendo. Aí o Senhor Jesus explica. Tá? Ele diz assim: tendo olhos não veis, tende o coração endurecido e os ouvidos não ouvir. Versos 17 e 18. Não vos lembrai, ele fala do milagre que ele fez. Aí eles não compreendem ainda. Tá? Aí ele fala, aí Marcos vai e relata esse acontecimento na vida do céu. Aí agora faça a função de Pedro. Tá? Então Jesus e os seus discípulos partindo das aldeias de Cesareia. E aí o Senhor Jesus: o que dizem os homens que somos? Aí João Batista, Elias, e aí ele pergunta: e você, Pedro? Agora ele está vendo. Ele está vendo claramente. Claramente ele está vendo.
essa parábola, essa cura do cego que foi colocado ali, está relacionada a esses dois eventos. Aqui. Mostrando que como os discípulos, como nós, somos como esse cego que o Senhor traz à vista. Estamos vendo as coisas turvas, mas estamos vendo. E aí, num determinado momento, aquilo se torna claro. É assim que acontece com o crente. Isso se refere ao conhecimento da verdade da vida do crente. E não só isso. O cristão, ao conhecer a Deus, deve ser capaz de identificar os falsos ensinos e de examinar o espírito que os expressa por meio do seu conhecimento. Lá em 1 João capítulo 4, verso 1 ao 6, ele diz assim: amados, não decretem a qualquer espírito, antes provai os espíritos. E como que eles iam provar esses espíritos? Ou seja, eles iam provar que o espírito não vinha de Deus por aquilo que eles estavam sendo pregados, por aquilo que eles estavam trazendo. Aí ele diz: ó, o Senhor Jesus não vem em carne. E eles iam detectar o erro. Por quê? Porque eles conheciam a verdade. Por isso ele, João, vai dizer: eu fico alegre porque eu sei que vocês conhecem a verdade e andam na verdade. Ou seja, andam na verdade porque conhecem a verdade. Por quê? Porque a operação do erro está presente. E o conhecimento da verdade, a não ir atrás da mentira, é uma marca de um crente. Ele pode até se enganar por um tempo, mas não todo o tempo. E quando a verdade está sendo trazida, quando a verdade está sendo pregada, quando a verdade está sendo ensinada, ele aceita de coração. O Senhor Jesus disse, eu vou correr um pouquinho, né? Tem mais dois textos para nós vermos. Em João capítulo 10, verso 27, não precisa abrir não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando a voz de Cristo está sendo trazida, a ovelha de Cristo, ela ouve e vai seguir. É por isso que muitas vezes o pastor lá está falando determinadas coisas duras, aí acaba a pregação, o irmão vem e fala: pastor, que bênção. Que bênção. Eu fui jogado na parede. Né? E eu falo disso porque quando são coisas boas, a gente não. Você está falando da salvação em Cristo Jesus, quando você está falando das glórias que nós vamos receber, e aquela coisa toda, todo mundo recebe isso. Né? Da aula de pentecostal, receba, todo mundo recebe. Mas quando está sendo confrontado com a verdade, tá? Os que são crentes dão um passo à frente, os que não são dão um passo atrás. E a própria resistência mostra isso. Tá? Por que aqueles homens eram perseguidos? Se a mensagem era, eles estavam trazendo a mensagem que eles criam, mas não era deles. Por que muitas vezes, quando eu preguei em algumas igrejas, as pessoas me odiaram? Viraram a cara para mim. Eu falei: não sou eu que estou dizendo isso. Quer dizer, eu estou dizendo, eu sou um porta-voz, mas é Deus que está falando. Vocês não estão rejeitando a mim. Eu não sou inimigo de vocês. Tá? Agora, se vocês me consideram inimigo, considerem a Deus inimigo, porque é Ele que está falando. Eu só estou reproduzindo. Tá? Mas esse é sempre a reação de alguém que não tem a salvação em si, ou de que rejeita a palavra de Deus, que precisa se arrepender do seu pecado. Eu vou terminar. João 8,31. Abram aí. João 8,31. Que hora, até que hora do nosso culto? 11h30. 12h30? 11h30. Pronto, a gente vai acabar aí. Na linha. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu gostaria de terminar fazendo algumas perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas que não são respondidas. A pergunta que você faz,
Ou que você sabe a resposta, ou que você não quer a resposta. Que a pessoa pense. O que você acha de um crente que conhece a Escritura e insiste em contrariar a vontade de Deus? Permanece no erro deliberadamente. O que você acha disso? Por quê? Porque a primeira evidência de vida eterna é o conhecimento como a aceitação da verdade. E aí a gente vai entrar no segundo ponto, de modo que ele produza frutos, obediência em nossa vida, que é a segunda evidência. É conhecer para obedecer, para viver por meio dela. Existia um filósofo, que ele era chamado de religioso, sei lá, tinha um caráter, não porque ele era religioso, ele era, acreditava nos deuses, gregos. Mas ele dizia, ele falava sobre conhecimento, conhece a ti mesmo, Sócrates, todo mundo conhece essa frase. Mas ele dizia uma coisa muito interessante, que mostra a diferença daquele conhecimento que eu acabei de falar para vocês aqui, da gastronomia, mas nunca vou cozinhar. Ele dizia assim, se o homem chegasse a conhecer alguma coisa verdadeiramente, ele pode conhecer, verdadeiramente, verdade, viveria a partir desse conhecimento. Então, se ele conheceu alguma coisa e ele não vive, é porque ele não conheceu. É porque ele não acredita, porque o conhecimento está ligado à fé, a crer em alguma coisa. Então, eu conheço e creio naquilo. Então, eu vou viver a partir disso. Quando falo sobre Sócrates nesse sentido, eu conheci uma família, um senhor, que ele bebia muito, fumava, e ele começou a ter problema cardíaco por causa disso, e o médico disse para ele assim, ele se aposentou por causa disso. Ele viajava de avião, era comissário de bordo, coisa assim. E ele disse, você vai morrer. Ele tomou conhecimento. Mas será que ele conheceu mesmo? Ele continuou. Por que ele continuou? Por que uma pessoa continua? Ele não vai acreditar no médico? Não, eu acreditei no médico. Então por que você não para? Ou porque ele diz, isso não vai acontecer comigo, então ele não acreditou no médico. Não é bem assim, ele também não acreditou no médico. Ou ele quer se matar. Não quer dar importância. Eu sei que vou morrer. Não está dando importância. Também é o que o médico está falando. Porque os valores dele, os valores que ele tem, levam a isso. Eu fui visitá-lo no hospital. Ele entrou no hospital muito mal, já estava aposentado. E aí lá no hospital eu orei com ele não era crente, mas a família era crente. Ele disse para mim assim, Aurélio, quando eu sair daqui eu nunca mais vou beber nem fumar. Agora sim ele cria naquilo que o médico falou. Ele sentiu na pele. Ele podia ter morrido. 2 dias depois ele morre. O rim dele para, dá colapso geral lá no organismo, não sei como é que chama isso. Ele morreu. Aí eu poderia dizer assim, quando é que ele realmente conheceu, ele acreditou no médico? Foi na primeira vez ou na segunda? Na segunda. O Evangelho é assim também. O Evangelho é assim também. Se realmente a gente conhece, se a gente tem esse conhecimento para a vida, a gente vai nos conformar com a palavra dele. Olha que 1 João capítulo 2, verso 3 a 5 vai dizer, ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Agostinho tinha uma frase que ele dizia assim, que o homem deveria crer para entender e entender para crer. É um conhecimento que gera uma atitude de obediência, que é o caso do crente. Ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus se evidencia por meio da obediência de uma vida que se conforma ao padrão divino das Sagradas Escrituras. Então, a primeira evidência de vida eterna na vida de um homem é conhecer a verdade, é aceitar essa verdade, é crer nessa verdade. A segunda evidência
é o fruto disso, que é viver de acordo com essa verdade. É o que nós vamos ver amanhã. Por isso o salmista vai dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Porque ele crê nessa verdade, ele conhece essa verdade, e procura conhecer a Deus cada dia mais. Aí ele diz lá no verso 101 do Salmo 119, de todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Por quê? Porque ele tem conhecimento dessa verdade. Porque ele aceita, porque ele crê nessa verdade. E aí lá no início do Salmo, no verso 1 e 2, capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Ele ama esse conhecimento. E é um conhecimento que traz vida. O próprio Salmo vai dizer: ele é como árvore plantada. A consequência desse conhecimento vai produzir frutos. E eu gostaria de terminar nosso estudo de hoje dizendo que a primeira evidência de vida eterna na vida de uma pessoa é conhecer a verdade, crer e aceitar essa verdade, ser obediente a essa verdade. É o apego a essa verdade. Esse apego vai proporcionar, da nossa parte, defesa muitas vezes da fé. Não se deixar levar pelo erro. Por quê? Porque o desvio dessa verdade pode mostrar que nós não somos do Senhor. Por quê? Porque a primeira evidência de vida eterna é crer na palavra de Deus como a única verdade. Vamos orar para nós terminarmos. Eu gostaria de... a gente tem aí... Que horas agora? É até o almoço, né? Meio-dia começa o quê? O que é meio-dia?